Então, esse comprometimento com a obra do Senhor é o que certamente nos norteia o passeio diário nesta palavra de Deus. Porque à medida que a gente vai aprendendo mais a falar, aprendendo mais a palavra de Deus, a fluência do Espírito Santo vai sendo derramada a todo instante. E você passa a ser legítimo instrumento de Deus para que essa fluência possa vir a todo instante. Eu já tive programas que eu coloquei a Bíblia aqui e eu seguia para e passo os versículos e os capítulos, que não está errado fazer isso também. Mas, quando nós deixamos que o Espírito Santo nos mova conforme a vontade dele e nos traga o que falarmos, parece que a coisa sai daquele protocolo contextual para verdadeiramente ser a palavra de Deus sendo falada, a palavra de Deus sendo rema, sendo levada em poder e em espírito. Em poder e em espírito. Eu me sinto, sinceramente, com aquele comprometimento de dizer eu tenho que fazer minha parte para as coisas fluírem. Sabe como é? Até nas nossas vidas seculares, nós temos que fazer as nossas partes para que as coisas fluam. Faz que eu te ajudo, diz a palavra. Dê o primeiro passo e confie no Senhor. Então, bem assim é quando nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus no dia a dia, em casa, no seio da sua família, no quarto, quando você se tranca ali e vai ler, ou você se dedica dentro de um gabinete e começa a ler a palavra de Deus com aquela atenção, com aquela dedicação, aí o Espírito Santo começa a mover. Faz a sua parte e conte com Deus. Quer dizer, como é que você pode simplesmente levar a palavra de Deus sem você conhecê-la? Você tem que, faz que eu te ajudo. Estude que o fluido mover do Espírito Santo começa a ser derramado. E você passa a ser um instrumento legítimo porque você estuda e porque você passa a ser, através do teu próprio Espírito, o canal do Espírito Santo para levar a palavra salvadora para outras pessoas. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Sobretudo quando você encontra aquela pessoa que se mostra sempre solícita, se mostra sempre pronta para servir, pronta para cumprir a responsabilidade. E às vezes a gente analisa, será se essa pessoa está pronta para fazer determinada atividade secular que você quer contratar? E você começa a analisar aquela pessoa. Poxa, essa pessoa fez tanta coisa errada, né? Será que eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa começar a tocar a sua vida? Para ter essa oportunidade de um trabalho que seja aquilo que você está esperando de quem é contratado?
bem assim é o nosso Deus, eu acho. Ele analisa nós. Poxa, será que esse ministro Edson, ele está capacitado para levar a palavra? Será que Deus vai me olhar como as pessoas olham, só veem um campo secular onde todos nós já erramos tanto, 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 e vai dizer, será que essa pessoa está apta para levar esta palavra? Ele já errou tanto. É, mas a gente sabe que o nosso Deus, ele capacita o incapacitado, ele mergulha aquele espírito que estava corrompido, que ele estava sujo, pecaminoso, e mergulha nos rios das águas vivas do Espírito Santo e limpa completamente. O coração que era duro passa a ser um coração de Cristo, em Cristo, e você passa a ser um legítimo instrumento de Deus. As pessoas têm que entender que para onde você for, meu amigo, seja qual for a denominação, seja qual for a igreja, qual for o culto, qual for o ministro, qual seja o obreiro, qual seja o evangelista, você vai encontrar pessoas falhas, pessoas pecadoras, por mais que nós já fomos alcançados por Deus, mas você vai encontrar pessoas pecadoras. O Senhor vai trabalhando as nossas vidas gradativamente. Nosso aperfeiçoamento tem que ser uma decisão sua e uma tomada de direcionamento da sua vida naquela certeza de que você está fazendo o melhor de você para agradar o nosso Deus. E vejo que muitos pastores, você pode observar, eles vão pregar em outras cidades, em outros países, onde as pessoas que o conheciam do passado não possam estar presentes para estar apontando o dedo. Não podemos nos preocuparmos com isso, porque por onde você for, seja em outro continente, seja em outro país, em outro estado, em qualquer localidade que você vá, as pessoas hão de falar mal de você. E você não tem que se deter da expansão da obra em Cristo através de você, porque você vai estar intimidado. E se a pessoa revelar o meu passado? Se revelar o teu passado, meu amigo, vai ser uma porcaria, né? Mas não. O seu passado é o passado. A própria palavra de Deus diz: não olhe para trás, é dali para diante. E quando se fala em limpeza espiritual, o próprio Deus, dali para trás, ele não quer nem saber. Ele quer saber que você está renovado, renascido em Cristo. Como é que pode ser esse novo nascimento, disse Nicodemos, uma pessoa já adulta? Como pode voltar às entranhas da mãe, a pessoa já sendo adulta? É porque ele não entendia, até Jesus questionou: você é tão inteligente, tão letrado, e vem com essa pergunta? Porque de certa forma é estranho. Como é que pode haver o novo nascimento? Ali, a pregação da palavra de Deus estava se
estabelecendo e as pessoas galgando espaço nessa palavra. E Nicodemos, como um homem letrado, mas com a visão tão somente secular, ele não podia entender como era o novo nascimento. Mas nós entendemos hoje, porque nós temos o doutrinamento nas igrejas, o ensinamento da palavra e pôr em prática e torná-la rema. O novo nascimento é quando você confessa que Jesus é o seu único Salvador que morreu por nós, crê no seu coração de que de fato isso aconteceu e você ser batizado pelo Espírito Santo com evidência de falar outras línguas. Então, isso aí é o novo nascimento. O batismo do Espírito Santo, e você vai mergulhar nas águas. Quando você mergulha ali, é como se o espírito sujo, o espírito daquela pessoa que foi você no outrora, no passado, foi jogado ali fora e quando sai das águas, é uma nova criatura, é o nascimento de fato em espírito. Então, nós temos que ter esse nascimento e permanecer não como bebês da fé, como um espírito recriado, espírito com a oportunidade plena de seguir um caminho, uma nova trajetória recriada. O nosso Deus está querendo verdadeiramente pessoas que sejam adoradores, que sejam os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Os adoradores que sucumbem o corpo e passam a viver em espírito. Os adoradores que colocam toda e a maior importância da sua vida em Deus, que é capaz de deixar tudo, os pais, mães, irmãos, filhos, não é? Cônjuges, para tão somente seguir a obra do Senhor. Esses adoradores que o nosso Deus quer é que nós sejamos, apesar de sermos pais de família, apesar de sermos filhos, cônjuges, trabalhadores na vida secular, mas tenhamos o entendimento que, em primeiro lugar de tudo, é o Senhor nosso Deus. E as demais coisas são hierarquicamente em graus menores de importância. Quer dizer, em primeiro lugar está o nosso Deus, em segundo, o cônjuge, terceiro, a família e quarto, o trabalho. Essa é a ordem que o Senhor estabeleceu. Quer dizer, o verdadeiro adorador, você tem que entender que o mais importante de tudo nas nossas vidas, e o patamar mais elevado que tem que ser, é nosso Deus. Busca primeiro Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De modo geral, a inversão disso. As pessoas que não têm esta vida
comprometida de fato com Deus, buscam primeiramente as demais coisas e o último nessa hierarquia de interesse é o nosso Deus. Deus tem que ser primeiro colocado em tudo. Será que você está fazendo isso? Você coloca Deus acima da sua esposa, do seu marido? Você coloca Deus acima do seu filho, da sua filha, dos seus pais, do seu trabalho? Tem que haver um fluir. As coisas todas, quando são lícitas, são boas, são executadas com bom propósito, todas são importantes. Mas para que todas as coisas fluam, a paz da família, do cônjuge, a paz da família com os filhos, a prosperidade, a satisfação do trabalho, tudo tem que ser pelo mover de Deus. Busca primeiro Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ter paz na sua casa? Você quer viver harmoniosamente com seu marido, com sua esposa? Busca primeiro Deus. Deus tem que ser o patrono de tudo. Do seu lar, da sua família, dos seus negócios. Você colocando Deus acima dos seus negócios, e seus negócios vão fluir com prosperidade. Você colocando o Deus a princípio de tudo, rejeita a sua vida pelos prazeres que o mundo lhe oferece, mas que você sabe que não são legítimos, não agradam ao Senhor, então pode ter certeza. Deus tem que estar em primeiro lugar, e se você rejeitar todas essas coisas que não agradam ao Senhor e bota primeiro Deus, ou seja, não é mais você quem vive. O Deus está acima da sua vida, você entende? Deus está acima da sua vida. Deus está acima dos seus interesses. Deus está acima dos seus negócios. Deus está acima de tudo. E as demais coisas são secundárias. E as demais coisas vêm acrescentadas, como diz a palavra, muito mais além daquilo que você pede ou pensa. E quando Deus quer que a gente o coloque no patamar mais elevado, Ele quer que você seja instrumento primeiramente dele. Você seja usado para alcançar tantas vidas que estão perdidas. Tantas vidas estão carecendo de ouvir uma palavra, um incentivo, um redirecionamento de vida que é possível. Aqueles que são os mais improváveis. Não é possível, não é possível, não é possível. Como é que esta pessoa, meu Deus, está seguindo a Deus? Eu conheço a pessoa, é terrível. Não é? Já viu isso? Deus sabe o porquê e a quem ele chama. A quem ele chama. Um exemplo disso é o próprio Paulo. Paulo era um grande perseguidor, um grande algoz na obra de Jesus Cristo. Ele perseguia de uma forma implacável para deter e destruir a obra do Senhor e as pessoas que seguiam o cristianismo.
Tanto é que quando aquela luz maravilhosa se projetou em cima de Paulo, que ofuscou a vista dele, ele ficou perdido e ali ele ouviu uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem é que está falando aí? É Jesus aquele quem você persegue. E caiu por terra Paulo ali. A partir dali ele teve uma nova trajetória de vida. Passou a ser um dos grandes pregadores da palavra de Deus. Jesus disse: você vai nos lugares em que outras pessoas talvez não tenham condições de chegarem até os reis falar esta palavra de Deus. E Paulo saiu ali evangelizando, pregando a palavra de Deus. Mas desde o início daquele momento em diante, todo mundo olhava para ele com orelha em pé, com os olhos arregalados. Mas Jesus, o Senhor vai escolher logo esse cara, o cara que mais lhe perseguiu, mas não seguiu os seus caminhos, os seus ensinamentos. Tantas pessoas aqui que seguem ao Senhor, e o Senhor vai buscar logo o improvável, o inaceitável às nossas óticas. E o Senhor diz: ele vai atingir locais que outros não conseguirão. E basta dizer, você sabe, a maioria dos capítulos da Bíblia, das cartas, foram escritas por Paulo. Todo aquele caminho até a Macedônia, Romanos, Coríntios, e assim vai, tantos. Você é improvável, meu amado? Você é improvável? Eis aqui um que era totalmente improvável. Logo eu mesmo perguntei a Deus. Eu não deixei tão somente que as pessoas questionassem, mas eu mesmo perguntei: oh meu Deus, eu estou assim de pecado. Tantas pessoas aí que são limpinhas, sem pecado nenhum, entre aspas, na nossa ótica. Mas Deus sabe, ele conhece o seu coração, ele sabe o propósito que ele tem na sua vida. Ele sabe até onde aquele incapacitado possa se dinamizar na pregação do evangelho, nas atribuições espirituais em Cristo. Nós somos improváveis. Se você se sente o improvável, diz: eu estou cheio de pecado, não vou seguir essa palavra. É justamente você quem Deus quer. Ele quer ir buscar você. Você não entrou aqui nessa estação agora. Você não entrou aqui na mídia social agora só porque é uma curiosidade sua. Nada acontece por acaso. Mas o nosso Deus vai te alcançar. Ele quer que você tenha paciência. Você escute essas mensagens. Ontem eu estava na companhia da minha esposa e eu com o telefone ouvindo esta palavra. Eu disse: meu Deus do céu, que palavra boa. Mas eu não estava me enaltecendo, entende? Porque a gente, quando senta aqui na estação, deixa o mover do Espírito Santo e ele se mover vai acontecendo, vai transformando pessoas, vidas e tocando o nosso espírito, porque nós que pregamos somos os primeiros a sermos alcançados. O improvável se torna aquele que está com a vontade plena todo dia, todo instante de agradar ao Senhor. Por isso que eu tenho autoridade de dizer a você que encontra nesse momento
descaminho na sua vida em relação à vida espiritual com Cristo, não se preocupe. O que passou, passou. O que o momento é daqui em diante. Ele quer te alcançar. Ele quer te salvar. A vida é uma oportunidade muito grande que cada um de nós tem para que corrijamos tantas arestas, tantas coisas erradas dos nossos caminhos que a gente tinha por naturais, como normais. Porque hoje em dia a normalidade, o ser normal é justamente a anormalidade. E o que é normal parece ser irregular. A vida está assim de ponta cabeça. Mas, apesar desse mundão estar assim, mas ainda existe a oportunidade para todos nós, para seguirmos a Deus e permanecermos firmes em Cristo. Amém? Aqui quem vos fala, Dr. Edson, ministro Edson, transmitindo o programa A Palavra Genuína, daqui dos estúdios da Rádio Gael, Sistema Gael de Comunicação, para Alagoas, Maceió, para todo esse Brasil e esse mundão. Obrigado pela sua audiência. Eu digo até que o próprio Deus certamente diz obrigado, porque você está ouvindo a palavra de Deus e certamente Deus está derramando essa oportunidade também para a sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade de você estar conosco todos os dias no programa A Palavra Genuína. Dizer que o Sistema Gael de